Aí está! No programa de hoje, ele que está de volta para a nossa casinha. Porque a melhor coisa que fazer contra o extremismo é jogar um livro de história. E a segunda coisa é leia. Historiador, comentarista e escritor, dono de uma bela retórica. Inacreditável o nível da mediocridade desse sujeito. Palmas para professor Marco Antônio Vila. Fala, professor. Tá aí o professor Vila de volta aqui à Jovem Pan. Primeira coisa que eu quero saber do senhor é a pergunta que estávamos fazendo agora para a voz rouca do povo. Eu acho excelente, ótimo que fez o Ancelotti. Você achou bom o Ancelotti? Não podia ser brasileiro, porque realmente o nível do sexo no Brasil são horrorosos, né? Eu acompanho a Premier League, especialmente. Aqui se joga um outro esporte, não o futebol, né? O Campeonato Brasileiro é um horror, a gente dorme, né? Basta ver o clássico de ontem, um horror. E o duro que passa Barcelona e Real Madrid de manhã. Sim. Devia ser proibido, porque a gente fica mal acostumado, né? A gente assiste aquilo, depois vai ver Palmeiras e São Paulo, é verdade. De futebol society, porque é showball. Sim. É showball, aquela na grama, né? É showball. E é outro esporte também, não é futebol. E então o Ancelotti foi campeão em 5 ligas. É um cara que tem experiência muito boa e os entrevistados saíram-se muito bem, viu? Lembrou que ele sempre gostou de trabalhar com jogadores brasileiros, o que nem sempre é verdade no caso da Europa. Tem muitos que passaram situações complicadas, o próprio Rivaldo em certo momento no Barcelona, agora o Rafinha em certo momento também no mesmo Barcelona. Então é um cara que conhece muito futebol, é hábil e nós precisamos urgentemente, porque a seleção é um horror. Nós não temos dois laterais, falta gente também, né? Mas a seleção no papel não é ruim, né? O time são craques, né? O time no papel não é ruim. É ruim. Você achou ruim? Não tem, mas lateral não tem mais. Isso é verdade. Não, lateral ninguém mais quer ser lateral. Nós tivemos, os últimos grandes foram o Cafu e Roberto Carlos. Só nós não temos 2 laterais. Zagueiros, é meio assim, né? E alguns já são veteranos, tal. Goleiro nós temos, isso, tá sobrando. Meio campo, um grande meio campista, não temos. Agora temos bons atacantes. Que não resolvem também, né? Aqui, né? Resolvem lá. Você vê o que o Rafinha jogou agora contra o Real Madrid, nesse 4-3, é uma coisa incrível. O próprio Vini Júnior, né? Então, Vini Júnior também. É estranho. É o que o Felipão, em certo momento, em 2002, meio na Bacia das Almas, que o Brasil se classificou para a Copa na Bacia das Almas, conseguiu articular, montar um time para a Copa, que foi uma coisa fantástica, a seleção em 2002. Eu acho que falta isso. Pode ser com o Ancelotti, com a experiência que ele tem, consiga colocar no local, porque o Rafinha joga pra caramba, não é possível chegar no Brasil e não jogar. O Vini, idem, né? O Rodrigo, que veio até do Santos, o Rodrigo, agora falta alguma coisa dessa articulação, vamos ver, né? Também as outras seleções, quer dizer, não é que são iguais, são superiores. A Argentina é superior ao Brasil, né? Se a gente dá uma olhada na seleção da Argentina e ver o nosso... E essa história que você lembrou do técnico nunca ter treinado, é a surpresa do futebol. O Feola, mais ou menos, porque o Feola treinou o Boca Juniors, Boca Juniors, vamos lembrar, né? Treinou o Boca. Aqui tem essa lenda, até da foto dele dormindo, tem uma lenda na Copa das Nações 64 no Pacaembu, Brasil e Argentina. Ele começou a pegar no sono. E aí acordou, falou, como é que tá? Vamos fazer substituição? Falaram, não, tá 3-0 para a Argentina. Inclusive a Argentina ganhou 3-0, 3 gols do Artime, que depois jogou no Palmeiras. Agora, também você tinha um elenco de jogadores fantástico, porque ninguém jogava fora. Sim. Né? De 62, quem saiu foi o Amarildo, né? Que foi jogar no Milan e tal. O Amarildo foi para Itália. Jogou no Milan junto com o Mazzola, que ganhou a Copa ganhou a Copa no Chile, né? Ganhou, ele foi fundamental. Ele foi o possesso, como diz o Nelson Rodrigues, né? E o Garrincha ganhou. O Garrincha, se é possível, alguém que ganhou uma Copa, é bom lembrar, 86 o Maradona e em 62 o Garrincha. O que o Garrincha fez gol de falta. E o nosso Santos, professor? Isso dá vontade de chorar, né? Será que você gostou do Neymar de novo? Não, o Neymar na segunda? Não, o Neymar foi bom. Olha, tem que pensar o que é possível, né? Olha, o Neymar trouxe patrocinadores, trouxe dinheiro, visibilidade, o pessoal colocar o jogo do Santos na TV, que muitas vezes não estava. Ninguém lembrava mais do Santos. Ninguém queria colocar o Santos, senhora. Então tem esse lá. Agora, achar que a culpa da crise do Santos é do Neymar é um exagero, né? Agora, que ele tem alguns problemas conhecidos, né? De pouca dedicação ao futebol, e não é de hoje, isso nós sabemos. Mas não é culpa dele a crise do Santos. É uma crise de organização e contratações ruins, técnicos inadequados.
Você vê de uma situação em 19º, você contrata alguém que nunca foi técnico. Com todo o respeito, ele pode ser o Kleber Xavier, um cara excelente, mas não agora, né? Nesse momento ele não precisava de uma pessoa como ele. O elenco é ruim, né? Nós não temos hoje um bom goleiro que vai já vai embora, infelizmente. E o resto, outro dia tinha 3 laterais direito no banco e na lateral direito o Luizão, que não é lateral. É incrível. E a comentarista, eu estava vendo o jogo, dizia assim: ele tá tendo uma boa atuação. Tava nada, tava um horror. Ele chutava coco verde, sabe que é duro chutar coco verde, né? Você percebia que ele não tinha intimidade. O que aconteceu, o gol saiu no erro dele, que estava supostamente jogando bem. Então nós não revelamos mais ninguém, né? Falta dinheiro. Quem faz isso hoje em São Paulo, especialmente, é o Palmeiras, porque o custo está muito caro. O Reginaldo Palmeirense. O professor foi recontratado na Jovem Pan. Sim. Chique. Você sabe que tem uma parte da audiência aqui que odeia você. Não tem problema, a vida é assim. Mas você sabe que você tá dando uma puta de uma audiência. Então, é algo que a gente não consegue entender, não é? O cara xinga, mas ele assiste. Porque eles estão assistindo com uma audiência altíssima, mas eles estão bravos. Eu acredito que sejam os bolsonaristas raiz. Essa turma que está brava com o senhor, professor? Pode ser, mas como diria o Nelson Ned, tudo passa, tudo passará, né? O filósofo Nelson Ned. Então, eu acho que isso passa. É que muitas vezes a gente vive um clima tão tenso no país em que a pessoa é contra antes da pessoa falar, né? Você já discorda, né? Aquela história, não ouvi, não gostei. Pô, mas você nem ouviu, caramba. Então eu acho que é um momento que nós estamos vendo que está melhorando, tá? Eu creio que a partir do ano que vem as coisas estejam melhor no país. Mas tem isso sim, mas isso passa. Você crê que vai estar melhor o ano que vem? Eu acho porque que a gente sim. em 2026 é logo ali, a gente está falando de uma disputa política, né? Mas de um lado o Bolsonaro não poderá ser candidato, nós sabemos, em hipótese nenhuma. Pode ser que o Lula não seja candidato. Se você conversa com gente que acompanha a política, ele corre o risco de perder a eleição, depende de quem for o candidato contrário. Eu acho que ele não perde, Bolsonaro. só perde pro Bolsonaro. Eu acho que existe outra, por exemplo, quais são os nomes fortes? O nome forte, o outro é o Tarcísio, né? É ele. Agora, se ele perder, ele pode encerrar a carreira dele, que foi de êxito, ninguém pode negar, né? Como nunca na história do Brasil, nunca alguém ganhou 5 eleições. Ele ganhou 3 dele e as 2 da Dilma, que foi ele. O Lula, isso. Isso é inegável. Então, mas o Lula com a máquina... A máquina favorece muito. É muito difícil você perder a reeleição. É muito difícil. Agora, ele pode perder se a situação econômica ficar um pouco mais difícil do que está. Por outro lado, a questão vai depender muito também da situação, depende de quem é o candidato opositor a ele, né? E depende do que ocorrer no país, né? E em 2027, a situação econômica vai estar muito difícil. Isso. Porque o negócio da LDO, curioso, o Brasil discute as coisas mais inúteis. A Nicole, né, que ora é Nicolas, depois põe a peruca, o outro fala outra bobagem, o outro quer jornada 6x1, você imagina o país numa situação terrível, vai ter jornada, né, quer cortar e tal. A LDO foi enviada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí foi falado lá uma passaginha dizendo o seguinte: em 2027 não vai ter o dinheiro necessário para os gastos obrigatórios de saúde e educação, como se fosse algo absolutamente natural. Quer dizer, você vai começar o próximo presidente, o primeiro dia de trabalho, e não há dinheiro sequer para saúde e educação. Aí e o custeio? E os investimentos? Pode ser que aí quem for eleito, e aí o Lula vai ter de pegar a bomba que em parte foi construída por ele, mas não só, né? A história é mais complexa. E aí pode ser que ele pense 2 vezes se vai ser ou não candidato à reeleição. Agora, eu acho que hoje, se fosse dizer se ele quer ou não, claro, o poder seduz, ele quer ser candidato até o final da vida, né? Mas está em aberto a sucessão presidencial de 26. Né? Ninguém pode dizer que ou ele está reeleito ou um opositor possa vencer, né? Ô professor, as pautas que a gente tem para o ano que vem, né? A gente, como é que o senhor ali vendo a parte da história, o que o PT vai poder falar que assim, isso aqui eu fiz? Porque a gente vê, a economia não está bem, os alimentos estão caros, tem a segurança também do país. Qual que é a pauta que o partido vai se ancorar para falar, olha, isso aqui confia em mim?
Olha, eu acho que, por exemplo, a questão da segurança é bom lembrar que não é responsabilidade do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais, né? Então, por exemplo, se há problema em São Paulo, a questão não envolve o presidente da República, mas sim o governo estadual. E a Jovem Pan está mostrando isso e realmente nós temos um problema de segurança tenebroso. Aqui na cidade de São Paulo é inacreditável. Não adianta pôr as viaturas na Avenida Paulista, 4 viaturas por quarteirão, eu não entendi na minha vida como você põe 4, põe uma, né? E aí você vai na Alameda Santos, não tem nenhuma, na São Carlos do Peão não tem nenhuma. Quer dizer, é para responder a Jovem Pan, dizer assim, não, tá cheio na Avenida Paulista, porque no Capão Redondo não tem nenhuma. Então, a questão toda, eu acho que tem esse problema. A economia não vai tão mal, cresceu 3,2 e 3,5, mais que a média mundial em 23 e 24. Agora, 25 e 26, que é esse segundo biênio do governo, aí a situação pode ser mais complicada. E produzir um 2027 é difícil. Agora, o PT vai insistir nos programas sociais que já estão desgastados, né? Bolsa Família e tal, isso já é considerado algo do indivíduo, não mais de algum governo. Vai ter de renovar o discurso, não tem novas lideranças, tem dificuldade, mas não é só o PT, mas principalmente o PT não renovou as lideranças, não renovou o discurso. Vai depender muito do que... A política é igual ao futebol, né? Ocorre coisas que você não espera, né? É verdade. 1995, Flamengo e Fluminense. O Romário foi artilheiro do campeonato carioca e o Renato Gaúcho faz um gol de barriga e ganha de 3-2, né? Ninguém imaginava. Sim. Então, todo mundo imaginava que o Flamengo... Que ficou na história, né? E com o ataque dos sonhos, hein? É bom lembrar que era um ataque fantástico do Flamengo, o Edmundo e o Sávio, e o Romário como centroavante. Então, no caso nosso aqui, eu acho que o cenário está assim, a economia está indo razoavelmente bem. Mas e a inflação? Supermercado caro. Cafezinho, Vila. Inflação de preços. Eu adoro café, é demais até o tal. Isso é verdade. Inflação dos alimentos, isso desgasta o governo. Picanha. A picanha. Taxa de juros alta. A taxa de juros que inibe, é incrível. Você conversa com todo mundo, né? Desde o empresário até o sujeito que pensa comprar qualquer bem de consumo durável, quer dizer, portanto, não é, com essa taxa de juros não dá, é a terceira do mundo, você tem a Turquia, a Rússia, o Brasil, né? Entre as maiores taxas de juros, esse é um problema e pega diretamente no indivíduo. Então, o curioso é que nós estamos vivendo um fenômeno seguinte: o cara pode estar empregado, e é verdade, porque a taxa de desemprego é baixa, mas os salários são baixos, também porque a produtividade é baixa e a qualificação da força de trabalho é muito baixa no Brasil, mas ele, apesar de ele estar empregado, ele sabe que aquilo entra a inflação de alimentos no seu cotidiano, e também se ele quer comprar um bem da linha branca, ele pensa 2 vezes porque ele não tem condições de pagar. Então é curioso, é uma situação diferente que a gente está vendo. Agora, a inflação realmente preocupa bastante. Então, são novas questões que aparecem na política e não são aquelas tradicionais. Que era o desemprego lá nas alturas, ou uma inflação... Nós chegamos a ter inflação anual de 4 dígitos. Mas tem um agravante, né, professor? A gente sabe que todos os governos, no último ano, querem aumentar a popularidade e gastam mais. Isso é praxe. Praxe, é verdade. É verdade. E o que a gente deve, pelo menos... Eu não sou analista político, mas o que eu espero como economia é, ano que vem, vão injetar dinheiro o máximo que der para aumentar a popularidade e vem uma ressaca em 2027. Você acha que vão conseguir segurar os deputados, os senadores ou... Bem, os deputados e senadores hoje estão tão satisfeitos com as emendas parlamentares que eles não estão nem aí. Por sinal, essa semana o Congresso não trabalha. Eu não sei porquê. Nós estamos trabalhando, o Congresso resolveu não trabalhar. E aumentaram o número de deputados. Mas isso aí não vai acabar, né? Aí que é o problema. Nós somos um país das corporações, né? Os interesses corporativos são tão fortes no Brasil, nos 3 poderes, que é quase impossível alguém conseguir enfrentar e derrubar os interesses corporativos, né? Isso ocorre nos 3 poderes. Agora, nunca no Congresso Nacional os parlamentares tiveram tanto poder como agora. Eles sequestraram 1/4 do orçamento. É um sequestro. Por que adianta a vontade popular escolher o presidente X ou Y quando ele não consegue governar porque o orçamento é sequestrado pelo parlamento? E emendas que você não consegue rastrear. Aí eu falo assim, não, emenda PIX. Isso é um absurdo. Você manda o dinheiro e você não sabe onde aquele dinheiro foi aplicado e como foi aplicado. Assim não dá. Agora, precisa bater de frente com o parlamento. Quem tem coragem? Ninguém tem.
Aí é que é a questão. É cumprir a Constituição. Você pode pedir uma rede de rádio e TV e falar, olha, eu tô mandando, meu projeto é esse, fui eleito com 60 milhões de votos, trabalhando no segundo turno, e não consigo governar. Não é que é um golpe de Estado, pressionar, querer impedir que o Legislativo trabalhe, nada disso. Mas não é. Qualquer presidente eleito em 26, nessa estrutura que está, não consegue governar. Perfeito. Qualquer um deles. Mas você não acha que isso aí, para o parlamentar, é uma delícia, porque você tem uma verba e você vai destinar essa verba para o seu curral eleitoral. Antigamente tinha isso, mas não nesses valores fabulosos. Sim. Cada um tem 50 milhões por ano, é isso, né? Gostoso. É muito dinheiro, mas é muita... E tem alguns que tem até um pouco mais, que as emendas não estão registradas no seu nome, mas na comissão em que ele está. Então é uma fortuna, virou a casa da mãe Joana. Então não há conta. O que adianta você fazer um orçamento, que é o Ministério do Planejamento que faz isso, quando tem essas emendas bilionárias. E a emenda serve para quê? Já para preparar a sua reeleição daqui a 4 anos. Porque ele tem o prefeito lá, que ele vota, e depois, daqui a 4 anos, tem que mudar o sistema. Agora, não é nada fácil, porque foi aumentando cada vez mais esse poder antirrepublicano do parlamento, com a questão dos recursos públicos. Já a parte de investimento do orçamento é muito baixo, porque grande parte é para pagar os juros da dívida, etc, etc. E isso parte é sequestrado pelo parlamento. E aí você olha os parlamentares, o nível de debate é muito baixo. Quando você olha a Câmara dos Deputados e olha o Senado, né? E eles todos querem lacrar nas suas redes. O objetivo central é isso. Não é falar para o outro parlamentar buscando convencê-lo. Não, é criar um assunto que na sua rede, na sua bolha, vai repercutir. É assim. Isso independente se é de direita, de centro ou de esquerda. Mas é o que funciona hoje, né, professor? É o que funciona. Eu vou fazer um break rapidinho. Professor Vila. Muito bom, hein? Professor Vila vai fazer 2 programas aqui. Chegou com tudo. Vamos audiência muito... Deixa eu ver aqui. Mas tá dando audiência. Muita audiência e reclamando. Tá falando, nossa, que cara imbecil. Tá. Olha como ele escreveu imbecil. Imbecil com H? Imbecil. Imbecil. Obrigado. Imbecil com E. É um lugar. É imbecil. Estou assistindo para ver qual o motivo da Jovem Pan ter contra Marcílio contratado este indivíduo. Olha. Porque não recontrataram a Ana Paula. Você vê como é que é o amor da torcida. Tá vendo só aqui, ó? Olha só. Mas a audiência crescendo assustadoramente. Tá todo mundo assistindo. Tá todo mundo assistindo, todo mundo querendo saber como é que vai ser o programa do professor Vila. Daqui a pouquinho nós vamos falar, porque agora eu tenho um break do Reginaldo. Oba. Vai lá, Reginaldinho. Mas tudo passa, tudo passa. Nelson Ned. Tudo passa. Agulha. Muito bem, perguntas eu tenho uma pergunta. Vila. Pois não. Professor, você falava nos seus comentários sempre que era inacreditável. E o INSS não é inacreditável? Vai respingar no governo atual? Vai, já está respingando, né? De um lado, o argumento que vinha parte do governo Bolsonaro é verdade, mas cresceu de forma exponencial no governo Lula. Então, isso não tem jeito. Não dá para brigar com os números. Você vai pegando a curva, aí em 2023 ou 2024 dispara. Agora, é inacreditável que você não tem controle algum dentro do INSS. Não é de hoje. Vamos lembrar a Georgina. Lembra lá? A grande Georgina, figura impoluta e tal. Deu um golpe fabuloso, fugiu para Costa Rica, arrumou um casamento que achou que era possível obter a cidadania daquele país e lá ficar e tal. Então, nós vamos falar em fraude no INSS há décadas. Você não tem nenhum mecanismo de controle, é inaceitável. Agora, e é um absurdo que fizeram com e muitos dos aposentados eram analfabetos. Impressionante. Idosos. Maldade. Maldade, né? Coisa maldade. Aleijado lá, aqueles PCD. Os caras não sabem nem entrar na internet, não tem nem acesso à internet. O cara não adianta receber um leirito em outros estados, fala um contra-cheque, né? Olha, tal, e fala, pô, mas o que é isso? Muitas vezes o cara fala, é um desconto de R$30. Ele fala isso, faz com 1 milhão, é 30 milhões por mês. Pô, você multiplica por ano, dá 360 milhões. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, a maldade mesmo, a crueldade das pessoas. Agora vamos ver se finalmente pega os caras, são condenados. Deixa eu fazer uma pergunta para você, professor, que você é um professor, um historiador, um cara que já tem muitos livros e tal, e a gente não consegue entender, porque isso me parece ser uma maldade. Isso é uma coisa do Brasil. Da onde vem isso aqui no Brasil? Essa cultura de você roubar de um aposentado, de um cara que está numa cadeira de... Da onde vem isso, professor?
Não, é difícil. Eu acho que, na minha leitura, é equivocado alguém falar, mas por causa da escravidão. Não tem nada a ver com a escravidão, que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão em 1888. Inclusive, dia 13 de maio era antigamente feriado até. Isso na Primeira República. Então, não podemos imputar isso. Eu acho que é mais uma questão recente, né? Se você olhar na Primeira República, até 1930, casos como esse, inexiste. Até 1945, também não. Até 64, também não. Dessas proporções e dessa forma, e com essa maldade e tal. Eu acho que é um fenômeno mais recente, né? As pessoas... Nós temos um outro Brasil que nós não conhecemos, que não foi o Brasil que eu conheci quando eu estava no ginásio, quando o Santos era campeão, faz tempo. Aquele era um outro Brasil. Acho que as pessoas também se pautavam por outros valores. Eu acho que nós temos uma crise de valores éticos, republicanos, morais, né? Então, mas pessoas, de onde veio isso? Né? Eu acho que vem eu não sei, desse desejo de enriquecer rapidamente, negar o trabalho, o esforço, né? Saber que a melhorar de vida significa estudar, trabalhar, respeitar as leis. Eu acho que chega um momento meio de desmoralização de tudo. Eu acho que tem a ver com os escândalos de corrupção não punidos, devidamente punidos. A impunidade, né? A impunidade. E porque eu estava falando um dia desse com uma pessoa que circula aí no mercado financeiro e conhece essa turma que lava dinheiro muitas vezes através de mecanismos estranhos aí. Ele falou assim, a pessoa não está nem aí. Eu falei, mas a pessoa não sabe que um dia vai ser pego? Porque você olha assim e fala, vai dar errado. Alguém chega uma hora que vai... A pessoa não está nem aí. Porque se for pego, não acaba a vida da pessoa. Ele tem uma blindagem. A gente sabe como é que funciona a blindagem no Brasil, né? Então, a empresa quebra e o cara nunca. Nunca. Porque eu estava falando de uma dessas empresas aí que quebrou e a pessoa falou, o que aconteceu com os dois filhos do dono? Eu falei, nada. Eles só passaram tudo antes, porque eles sabem que vai quebrar. Sim. E antes eles passam, sai do CNPJ, né? E aí ele passa para a pessoa física, coloca o dinheiro lá fora, os mecanismos são conhecidos, como é que você faz, e a vida acabou. Então falta punição e nós não temos. Então aí é uma estrutura que vai desmoralizando o sistema republicano, porque eu perguntei dessa pessoa que era de uma dessas sacanagens que estava fazendo, eu falei, mas a pessoa não ficava receosa? Não, estava em festas todo dia, abria o uísque, tem uísque que custa $100 mil, eu não sabia, abria o uísque de não sei das quantas, conhaque, alugava prédios e apartamentos aí para pessoas que desenvolviam a antiga atividade, a primeira atividade da humanidade, ali, tal. Aí você fala assim, putz, mas chega uma hora que a casa cai, né? Mas aí ele consegue se salvar. Essa a questão. Esse que é o problema. A chance de ser pego não é das maiores, e quando é pego ainda compensa. Você vê que grandes escândalos foram descobertos e as pessoas saíram mais ricas do que entraram. Então, quer dizer, o crime compensou. Mas eu queria te perguntar o seguinte, eu acompanho muito sua carreira, inclusive a época do Jaiminho, que eu acho que todo mundo... Até hoje. Você foi um grande crítico do Jaiminho e do PT. No governo Bolsonaro, você também fez duras críticas. E agora, olhando para trás, com o Lula e olhando para trás, você acha que quem fez um melhor ou menos pior para o país? É o atual governo Lula ou o Bolsonaro? Porque eu acho que a gente... Você tem críticas aos dois, eu sei, mas assim, numa balança, como que você enxerga? Olha, eu acho, aí na base não existe isso na história, mas se em 2002 o resultado da eleição tivesse sido diferente no segundo turno, nós seríamos um outro país, né? Mas o Brasil assim não quis. Ao invés de optar pelo melhor presidente que não tivemos, que seria o José Serra, optou pelo Lula, e deu no que deu. E eu não estou exagerando, basta você puxar e ver o que o José Serra fez na política brasileira, né? Desde a Constituinte, lembrar o que foi feito no Ministério da Saúde, questões revolucionárias. O Brasil quebrou as patentes internacionais, foi na Índia, discutiu lá o tratamento da AIDS, os genéricos, né? Tudo aquilo, a questão do fumo, que era um problema mundial que foi copiado tudo do Brasil. Era aquele momento histórico, mas o Brasil optou, em certos momentos, ele quer a mudança. E havia um desgaste do governo Fernando Henrique muito grande, especialmente nos 2 últimos anos do segundo governo, né? O Brasil crescendo próximo a zero, e
seguiu aquele caminho. Aí, mas o Fernando Henrique entregou de bandeira. Então, o final do mandato, foi ruim. O segundo mandato, especialmente os últimos 2 anos. É que teve 3 crises internacionais também no período. Ele não, nesse sentido, não foi muito... 97, né? Teve quebradeira, começa a quebradeira no Sudeste Asiático, tal, problema na Rússia. Agora, eu acho que teve isso que acabou dificultando. Agora, os 2 primeiros governos Lula, interessante que o Lula 2, todo mundo achava que estava uma maravilha. Eu era um dos poucos que criticava o governo Lula. Escrevi um livro que teve muitas, chamada Década Perdida, 10 anos do PT no poder. Teve muitas edições, teve lá umas 18 edições e tal. E eu achava que eu estava delirando, porque eu dizia que tinha problemas, todo mundo dizia que era ótimo. Quando cresceu 7,5 em 2010, que tinha a Bolsa Miami. É bom lembrar que a Bolsa Miami. Bolsa Miami. Era a Bolsa Miami, os aeroportos lotados, a classe média achava uma maravilha. Né? Dólar. Se endividando. Endividando, porque você estimulou o crédito para sair. Porque em 2009 foi 0 o crescimento. 0,2. Porque pegou a crise internacional de 2008, no último trimestre de 2008. Então aí estava todo mundo satisfeito. Tanto que falaram para mim, você tá delirando. Você tem um problema pessoal? Não, eu falei, não é questão pessoal, não tem nada a ver isso. Mas, e aí veio o governo Dilma, e o primeiro governo Dilma, você já tem uma queda do crescimento econômico, até chegar em 2014 a 0, e aí o pior biênio da história econômica é 2015 e 2016, que foi uma tragédia dos diabos. E aí veio o momento do impeachment. Pode ser, eu acho que um dos erros que no momento do impeachment, eu imaginava, e não aconteceu isso, que fosse criar aqueles movimentos independentes, como o MBL, como o Vem Pra Rua, etc., que aquelas manifestações da Paulista foram chamados por esses movimentos, não por partidos políticos. Eu imaginei que daí sairia uma novidade política, uma coisa diferente para 2018, tal. Não aconteceu nada disso. Eu estava sonhando, eu esperava que isso pudesse ser criado. Por quê? Não se construiu condições concretas para partidos políticos. E aí, em 2018, veio a eleição do Bolsonaro, que não só, mas tem a ver com o atentado de Juiz de Fora do 6 de setembro, né? Mas não só isso, havia um cansaço em relação ao sistema tradicional. Aí tivemos a pandemia também, que foi terrível para o mundo e para o Brasil. Então, eu acho que, na verdade, nós estamos à procura, se nós sairmos dessa polarização, isso eu estou dizendo uma obviedade para mim, que existe, e despolitizada entre Lula e Bolsonaro, seria a grande coisa do país. Nós temos de sair, nós temos de ter momentos de concordância. Se você com 100% você discorda de mim, eu discordo 100% de você, é impossível ter política. Sim. A política só é possível quando eu concordar com 20% do que você está dizendo e você concordar com os 15% que eu estou dizendo. Aí dá para dialogar, porque não é possível. Mas e essa censura sutil que tem agora? Então você não... Porque esse é que é o grande problema. A gente tem uma censura hoje, é uma censurazinha, ela é bem sutil, subjetiva. Porque antigamente, e você é da época, que o importante era discutir era debater qualquer assunto. Exato. Porque a gente acreditava que no debate a gente ia encontrar a melhor solução. Claro. E era nas ideias. E o convencimento. Era isso. Hoje em dia, uma parte não pode debater mais. Hoje não há debate. E o processo de destruição da democracia e do debate, ele chegou até o interior das famílias, como nunca na história. É no emprego, é na família, é na escola. É um negócio assim inacreditável. O número de exemplos familiares que você pode dar aqui no grupo do WhatsApp da família, ninguém mais consegue dialogar. Esse que nós perdemos a capacidade do diálogo, né? A Câmara dos Deputados e o Senado mostra isso, especialmente a Câmara. Então, nós precisamos buscar voltar a ter a capacidade do diálogo, porque o Brasil não vai sair da crise, não vai voltar a ter um crescimento sustentável e enfrentar os grandes problemas nacionais se não bater de frente disso. Veja no domingo, de 15 anos a 64, 1/3 da população é analfabeto funcional. Sim. O que é analfabeto funcional? Ele não sabe as 4 operações e não consegue ler um texto e conseguir escrever. O outro 1/3 sabe mais ou menos as 4 operações, né? E alguma coisa de entendimento. Sobra 1/3 da população, portanto, que tem condições de votar, né? De votar, de qualificar a força de trabalho. Agora eu pergunto, e esse senhor ou essa senhora, essa pessoa, como é que ela vota? Como é que ela trabalha? Como é que você vai qualificar a sua força de trabalho? Como é que nós vamos melhorar a produtividade? Quando
Foi. Então não adianta ficar falando, brincar dessas discussões de gênero, ou falar, vamos diminuir a jornada de trabalho no Brasil. Isso é um absurdo, né? Isso não cabe. A jornada de trabalho aqui são 44 horas semanais pela Constituição. Isso é uma coisa que não se coloca no atual estágio econômico do Brasil. Eu gostaria de diminuir para 38. Claro. Adoraria. Claro. Mas não dá, né? Nós precisamos primeiro investir em educação, ciência e tecnologia. E no caso da educação, sai essa notícia, esses dados, e ninguém fala nada. É como se fosse um dado da natureza. Uma explosão, uma erupção vulcânica, o tsunami. Caramba, isso foi produzido por nós, pela elite política, por todos. Nós somos culpados por isso. Olha só, eu quero fazer uma pergunta aqui. Jair Bolsonaro. Faz tempo que eu não converso com o distinto professor Vila. E o sentimento que eu e vários que estão acompanhando este programa têm da sua pessoa é no tocante aí ao seu apoio à esquerda. Você sempre foi um crítico ferrenho, usava adjetivos pesados que não podemos repetir nesse programa ao atual presidente, tá certo? E você disse que se eu ganhasse a eleição, tá ok? Que seria o fim do Brasil. Entreguei aí, você sabe muito bem, depois de 8 anos aí das contas no vermelho, tivemos superávit e hoje estamos devendo até a cueca. Você continua afirmando que se eu continuasse no poder, junto com Paulo Guedes e outros mais que levantaram o Brasil ia pro fim mesmo ou você arrependeu aí de ter feito o L aí? Embroxado. Olha, nós tivemos uma boa conversa aqui na Jovem Pan em maio de 2017. 40 minutos, clássico. Isso aí. Foi um clássico aí. Foi ótimo. Tal. Foi de improviso, não foi nada sério. Ele chegou aí e tal, tava o Gustavo Bebiano. Aí, e foi ótimo, que ficamos conversando, batendo papo. Ele achou que eu não conhecia o futebol do Rio de Janeiro, caiu do cavalo. Ele falou do Apolinho. Você é o Apolinho? Eu falei, eu conheço o Apolinho, técnico do Flamengo, em 95. Cronista esportivo, sabia mais do Apolinho do que ele. Então, a coisa toda é que nós temos discordância, divisão de mundo diferente, né? É muito diferente, assim como com o Lula, porque nós caímos numa armadilha. Se você critica o Lula, era a favor do Bolsonaro, se critica o Bolsonaro, é a favor do Lula. Eu defendo a República, é outra coisa, que os dois nem sabem direito o que, né? No que consiste a República. Então, é a República, os valores republicanos. Mas os dois não sabem. Mas eu quero saber, arrependeu ter feito L pro lado do cavalo. Você não pode, não precisa concordar comigo. Eu não fiz nem o B nem o L. Eu fiz o R de República. E é por isso que nos programas, aproveitando e fazendo o gancho, que a gente pretende fazer tanto no Visão Crítica como no Só Vale a Verdade, é trazer gente que tem reflexões consistente sobre o Brasil, um debate civilizado, discordando, mas de forma civilizada, e gente que tem algo que apresentar, de sair da lacração, apresentar soluções fáceis a problemas super complexos, chegar assim, você apresenta o problema, o cara fala, falta vontade política, pô, se fosse só isso, hein, estaria resolvido todos os problemas nacionais. Não, falta muita coisa, o país desindustrializou, os salários são baixos, a qualificação é ruim da força de trabalho, a infraestrutura deixa a desejar, etc. Mas temos coisas boas também, o grande desenvolvimento do agronegócio, que foi uma coisa fantástica. Nós temos uma parte de ciência e tecnologia no país que precisa ser explorada, as novas energias que o Brasil tem explorado, as energias limpas, que nós temos muita coisa boa. A grande questão eu estava até falando um pouco antes, lembrar que o Proálcool é uma invenção nacional. Quem inventou o etanol é o Brasil, pô, em 1975, e ninguém sabe, né? Então é mostrar também isso, mostrar que nós temos um grande dinamismo, e você fala com pessoas de mais idade, mais ou menos da minha idade, já entrado em anos, para ser mais educado, e os caras falam, pô, lembra aquele Brasil que a gente sabia que o nosso filho viveria melhor, e nós estamos vendo melhor que o pai? Exatamente, era isso aí. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quer dizer... Agora a gente não sabe. Não sabe. Mas na Argentina até teve uma série da Netflix muito boa, que era um imigrante espanhol que foi para a Argentina, saiu da Guerra Civil Espanhola nos anos 30 e lá construiu uma vida de êxito na Argentina. Aí o filho estudou, teve uma excelente formação e tal, mas aí pegou, quando a economia argentina começou a tropeçar, e o que aconteceu com o filho? Foi trabalhar na Espanha. Quer dizer, é inacreditável. Isso acontece com brasileiros, né? Indo para Portugal, especialmente, né? E não só, mas depois no caso da América Latina, no continente americano, dos Estados Unidos e assim por diante. Então nós perdemos essa capacidade do futuro ser melhor que o presente, que é melhor que o passado. Eu acho que o grande desafio é como nós vamos encontrar o bom caminho, né? Por isso que a gente quer discutir isso, discutir ideias, propostas que são execuídas, experiências no campo da educação. Por exemplo, o Ceará
tem experiências muito boas. O Piauí, no parte do ensino público, tem experiências muito boas. Outro dia eu vi no Mato Grosso, uma senhora numa pequena cidade, que é Alta Floresta, salvo engano, ela disse que tem um método lá que em 4 meses você consegue fazer a alfabetização. Eu falei, pô, mas isso é fantástico. Precisamos pegar essa senhora e trazer, levar nos outros lugares. Agora falta entusiasmo. Os ministros não entusiasmam o país, o presidente não entusiasma, os governadores não entusiasmam. Não, é ruim. Precisamos de um Juscelino Kubitschek. O governo é ruim, hein, Vila? Trazer... Vamos ser honestos. O governo é ruim. Mas tá com saudade de mim? Kubitschek, tá com saudade? Ruim. Aí nós mudamos um cara aqui que tem experiência, foi prefeito de Belo Horizonte, governador, o cara que construiu uma cidade em 3 anos e meio que não havia uma cabana. Quer dizer, abriu o Brasil para o capital estrangeiro, é bom lembrar, né? A chegada das montadoras, isso tudo tem a ver com o Juscelino Kubitschek. Então o que falta é gente que gosta do Brasil, entusiasme, estude, menos lacração, mais disposição e trabalhar, né? Porque o que o pessoal não trabalha isso é verdade. Não dá, né? Tá com saudade de Paulo Guedes aí, né? É que eles querem o 4x3. O pessoal não trabalha. O Congresso não trabalha. Aí tem viagens internacionais que você faz um avião da alegria, que é carreta furacão. Que não, é absolutamente desnecessário, vai levar pessoas que nem sabem onde elas estão e o que representa aqueles lugares. O pessoal foi agora para a Rússia, eles nem sabem o que é a Rússia, nem sabem no mapa. Se você pegar o planisfério, identificar, não sabe. E baldeação não sabe fazer. Você falou do César, me lembro do ministro da Educação que falava que ele gostava muito do CAFTA. CAFTA, Rumos e Babaganushi, né? Ele não sabia que era o CAFCA, né? Até eu falei, o recente até, era paulista, inclusive. Ele sucedeu um colombiano que não sabia falar português e ele também não sabia escrever, ele tem um problema com os 2 S e o C cedilha, né? Ele não sabia escrever, virou ministro da Educação e achava que o CAFTA, o Babaganushi, eram os escritores tchecos. Então, tudo bem, nós vamos fazer o quê, né? Esse é o Brasil, né? Boa, mas professor, nós vamos melhorar. Boa, professor. Ó, o professor Vila está de volta aqui à Jovem Pan, vai fazer 2 programas. 2. Vontade de trabalhar. Às 10 da noite, é isso? Às 10 da noite, Vai ser na terça e na quinta, é isso? Terça, quarta e quinta, o Visão Crítica, e sexta, o Só Vale a Verdade. Todos às 10 da noite. Olha, 10 às 11. Eu espero que você volte aqui. Eu queria falar com você, professor. O professor manja muito de geopolítica também. Queria conversar sobre a Argentina. Claro. Tal. Quando tiver uma folguinha lá na agenda, vamos bater um papo aqui. Vamos fazer um papo aqui. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado mesmo. Amanhã estreia às 10 da noite, professor Vila, aqui na Jovem Pan. Obrigado, professor. Valeu.